Um líder carismático, que se destaca de todos os outros. Fala às multidões. Ele foi muito aguardado e todos acreditam nele. Esperam que ele cure os males do mundo e até dizem que ele é o Messias que finalmente voltou. Esse homem não é um salvador, mas o rei do terror. Alguém que levará ao fim de tudo. O terceiro anticristo. Há milhares de anos, profetas mundo afora predizem o fim dos tempos. E muitos dizem que o apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como vai ser o começo do fim? O anticristo, o falso Messias, o filho de Satã. A palavra anticristo aparece pela... Neste texto, há uma profecia que diz que o anticristo, a besta, virá para seduzir a humanidade. No entanto, muitos acreditam que ele trará o fim dos tempos, o Armagedon. O anticristo é um homem que recebe o poder de Satã. O anticristo representa o diabo na terra. É um falso Messias. Ele é exatamente isso. Vamos examinar a teoria de que o anticristo já está entre nós. Quem predisse sua chegada? Se cremos nas profecias, haverá alguma ligação entre os vários avisos dados sobre ele? E haverá ligação com eventos de nosso tempo? Uma série de convergências? Não vamos nem refutar nem endossar as teorias. Só vamos apresentar as evidências. A palavra anticristo tem origem na religião e vem do grego anti, em vez de no lugar de com Cristo, ou Christus, o ungido. Isso se refere à época do início da igreja, quando vários grupos começavam a se separar. Cada um interpretava os ensinamentos de Cristo a seu modo e acusava os outros grupos de heréticos. Então, para qualquer um desses grupos, os outros grupos eram os anticristos. Outras religiões têm suas figuras malévolas, mas só as de tradição judaica têm um anticristo. Na verdade, só há alusão ao termo anticristo no islamismo, além do judaísmo e cristianismo. Eles têm o que é chamado o Messias impostor, que entrará em cena nos últimos dias. Tal como o anticristo da Bíblia, só aparecerá no fim dos tempos. No Islã, ele é chamado Masih ad-Dajjal, ou impostor. Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que, assim como Jesus é filho de Deus, o anticristo é filho de Satã. Em espiritualidade, o inimigo de Cristo é o anticristo. Teoricamente, Satã será o responsável por mandar esse homem a nosso planeta para ser o inimigo de tudo o que é bom. Uma das primeiras profecias bíblicas do anticristo está no Novo Testamento, no livro das Revelações, que descreve a chegada do anticristo ao mundo. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 6. 6. 6. Como essa antiga profecia se relaciona a profecias posteriores sobre um anticristo? Profecias que podem ser um exemplo do efeito Nostradamus? Para alguns, a chave está no próprio Nostradamus. Nostradamus era um mensageiro do plano divino
que se interessava pelo chamado anticristo porque queria que a humanidade soubesse o que teria de enfrentar, especificamente no fim dos tempos. Nostradamus começou a publicar suas profecias, inclusive as visões do anticristo, em meados do século XVI. Nostradamus fez textos que nós entendemos como obscuros e indiretos entre a magia e a ciência, entre a heresia e a conformidade. Suas profecias estão em 10 livros, as Centúrias, com 100 poemas de 4 linhas, chamados quadras. Foi nesses escritos que Nostradamus revelou suas visões do anticristo. Nostradamus acreditava categoricamente que seu poder de profetizar era um dom de Deus e que tinha a responsabilidade de alertar o mundo dessas coisas. Alguns sugerem que as visões que ele tinha eram horríveis e confusas, uma mistura de tecnologia irreconhecível e incrível violência. Tente imaginar como seria se você pudesse abrir uma janela para 500 anos à frente, no futuro, e visse coisas fantásticas, contrárias a tudo o que você conhece. Diga, o que você faria? Ele tentou descrever tudo em seus escritos. Que dos deuses infernais de Aníbal fará renascer o terror em todos os homens. Nostradamus dedicou várias quadras à profecia do anticristo. Seguidores de seus textos confirmaram que Nostradamus não viu só um anticristo, mas viu 3. Cada um aparecendo a seu tempo. Cada um pior do que o outro. Nostradamus é único na história das profecias. As tradições orientais e ocidentais têm um anticristo. Mas ele tem 3. Peritos dizem que Nostradamus escreveu sobre 2 anticristos que vieram e se foram, deixando um rastro de sangue e destruição sem paralelos. Muitos insistem em que a parte final da profecia ainda não se realizou e sugerem que um terceiro falso profeta pode estar destinado a espalhar o caos nos tempos atuais e que já pode estar entre nós agora. Outros acreditam que a chave do mistério do terceiro anticristo pode ser achada na identidade dos 2 primeiros e que há indicações de quem eles foram nas quadras de Nostradamus. Um imperador nascerá perto da Itália e custará muito caro a esse império. Essa quadra sugere que Nostradamus profetizou o primeiro anticristo. Ele prediz que um líder destrutivo virá do sul da Europa para afligir seu próprio povo. Napoleão nasceu perto da Itália e levou seu império à ruína. Essa quadra conta a história de um governante que só trouxe calamidades. Será Napoleão quem Nostradamus anteviu? A Centúria 1, quadra 60, parece ter sido um acerto. Uma premonição sem falha das mais próximas de Nostradamus, uma profecia identificável que se realizou, que reconhecemos. O segundo anticristo é ainda pior. Nostradamus escreve que ele também é europeu e possui poderes de persuasão sem precedentes. Das profundezas da Europa Ocidental, uma criança nascerá de gente pobre, cuja língua seduzirá grandes multidões. Hitler foi famoso por sua oratória, por desviar uma nação inteira com seu dom. Mais uma vez, a profecia de Nostradamus parece convergir para uma figura histórica nascida séculos mais tarde. Um homem que quase conquistou o mundo. Muitos acreditam que se Nostradamus predisse com êxito o surgimento de Napoleão e Hitler, sua profecia do terceiro anticristo também pode se realizar. Será uma teoria exagerada ou uma evidência crível? Quais são as ligações exatas entre estes 3 falsos profetas? Uma análise mais próxima das quadras de Nostradamus sobre o anticristo pode revelar a verdade. Há quase 500 anos, o mais famoso profeta da história, Nostradamus, predisse a chegada de 3 anticristos, cada um superando em poder o anterior.
Alguns acreditam que o terceiro, o mais perigoso anticristo, pode estar entre nós agora. Tudo vem de 3 em 3 no mundo esotérico. É a chamada Lei dos Três. Então seria o caso de haver 3 pessoas muito próximas uma da outra em termos de tempo histórico. A maioria das pessoas já procura alguém que leve o mundo à paz global, à solução das grandes crises que há pelo mundo. O anticristo será o salvador. Que pistas estarão escondidas nas quadras de Nostradamus? Indicações que nos ajudem a identificar o terceiro e pior anticristo. Ele é divertido.